Buenas, meninos, mais uma aula. Se Deus quiser, a gente volta. Toda vez eu falo isso, mas a gente está na conta de Deus mesmo e da vacina. Então, a aula de hoje, a gente vai fazer um breve resumo do módulo da função do primeiro grau. Ora, o módulo da função do primeiro grau a gente começou a ver na aula passada. Na aula passada a gente começou a ver isso daqui e como é que se construiu o gráfico, né? Eu tenho aqui um exemplo que é o seguinte: 2x menos 8. 2x menos 8. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai construir o gráfico de uma função dessa é eu tenho que descobrir qual é o número que eu ponho no lugar do x aqui, ó. Qual é o número que eu ponho no lugar do x? Que número eu ponho no lugar do x aqui, tá vendo, ó? Que ele vai anular isso daqui. Isso daqui eu posso ver através da conta que já foi feita aqui embaixo, ó. E aqui a gente chama de estudo do sinal da função, que a gente também já aprendeu a fazer. Então, resolvendo essa equação aqui, que eu errei aqui, eu boto quadradinho. Então, resolvendo essa equação aqui, a gente vai descobrir qual é o número que eu coloco aqui que zera tudo, que eu chamo de raiz. Então, eu vou ter que entrar, ou eu vou ter que determinar, como ele diz aqui, ó, para isso iremos determinar sua raiz. Então, vamos lá, determinar a raiz. Resolvendo simplesmente isso daqui, fica 2x menos 8 igual a 0. 2x passando 8 para o outro lado, que fica positivo. X igual a passando 2 para o outro lado, dividindo 8 por 2, 4. Então, eu acabei de descobrir que essa daqui é a tal da o quê? Raiz. Essa daqui é a raiz. Então, eu tenho que achar a raiz para começar a estudar e construir o gráfico disso daqui. Então, eu descobri que a raiz é 4, beleza? Então, voltando aqui, eu tinha lá a função que eu queria, tá vendo? A função que eu queria era exatamente essa daqui, ó. 2x menos 8 dentro do módulo, tá aqui ela. Eu já tinha falado na aula passada que essa função modular, a função modular, ela é a composição de duas funções. E essas duas funções que a gente viu na aula passada também, elas dependiam de um ponto e de um intervalo, né? A partir de um ponto, ela era maior do que zero, e a partir desse ponto, ela era menor do que zero, né? Então, quando a gente achou essa raiz aqui, que é 4, a gente vai fazer o seguinte: o gráfico dessa função aqui, ela vai ser mais ou menos isso daqui, eu vou adiantar. Ele vai ficar aqui no ponto 4, e eu sei que o gráfico da função modular é sempre um V, né? Então, ela vai ser um negócio mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. É sempre um V, a do primeiro grau. Então, vai ser mais ou menos um negócio assim, que está em torno do 4, né? Quando é à direita do 4, ela é crescente. Quando é à esquerda do 4, ela está decrescendo, tá vendo? Só que quando chega no 4 aqui, ela rebate. Então, como é que funciona isso aqui na função? É só lembrar que a função modular, eu vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, ela vai ser a composição de duas funções. Uma delas vai ser essa daqui, positiva crescente. Ctrl C, Ctrl V. Ela aparece aí crescente em preto, tá vendo? E ela vai aqui no 4, ó, tá vendo? No 4. Perceba que eu errei aqui só a inclinação, mas não tem problema, ela vai ser um V. Então tá aqui o 4, ó. Porque ela tem o 2 aqui, se tem o 2 aqui, ela fica mais inclinada, né? Então, vamos lá. Então, ela é essa função aqui. Ou então, ela pode ser a outra função também, que eu vou copiar aqui, ó. Vou copiar essa, Ctrl C, Ctrl V. Só que agora, ela é assim, ó. Boto parênteses aqui. E um menos. Então, ela vai ser a composição de duas equações. Essa daqui, que é a pretinha, que é a crescente,
E essa daqui, que é a vermelhinha, que é a decrescente. Ele vai ser a composição dessas duas funções. Só que agora eu tenho que dizer um intervalo. E esse intervalo aqui, ele é a partir da raiz. Então, ele vai ser crescente, né? Quando isso daqui for o quê? Maior, x, for maior ou igual, errei aqui, tem que ser um x minúsculo, x for maior ou igual a 4. E essa daqui, quando x for o quê? X for menor do que 4. Então, eu tenho aí. Essa é a função modular. Então, percebam, quando x for menor do que 4, ela é essa daqui. Foi importante eu determinar a raiz. Quando ela for maior do que 4, ela é essa daqui. Beleza? Se eu desligar esses dois aqui e clicar lá, ó, vai aparecer o mesmo gráfico, tá vendo? Ó? Mesmo gráfico. Que é exatamente a composição dessas duas equações. Outro exemplo de função modulada do primeiro grau é um exemplo como esse daqui, o exemplo 1. Resolver 2x menos 1. Isso daqui eu vou ter dois valores. Na verdade, em vez de um gráfico, eu vou ter dois valores numéricos aqui, que vai ser a solução ou conjunto de solução dessa equação. Para resolver isso daqui, é muito fácil. É só eu me lembrar que o que tem aqui dentro, ele pode ser ou tem que ser positivo ou negativo, da seguinte forma. Então, são duas soluções, que é o seguinte. Primeira solução. Vou colocar em azul aqui. Primeira solução, que é o seguinte, solução. Primeira solução é o seguinte. Eu pego, faço 2x menos 1 igual a 3. Essa é a primeira solução. A segunda solução é essa daqui. Segunda solução. Segunda tracinho solução. É o seguinte. Menos 2x menos 1 é igual a 3. Então, são essas as duas soluções. É 2x menos 1 igual a 3, ou então menos 2x menos 1 igual a 3. Porque tudo que tem aqui dentro tem que dar positivo. E tudo que tem aqui dentro do módulo também tem que dar positivo. Então, são essas as duas possibilidades quando eu lido com um módulo. Então, vamos lá. Então, na primeira solução, é só resolver a equação bem rapidinho. Como é que eu resolvo essa equação bem rapidinho aqui? Só fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, aumentar aqui, colocar em azul. Fica o seguinte, a primeira fica, essa aqui fica igual a 2x igual, né? Esse 1 aqui é negativo, passa para o outro lado negativo, fica 3 mais 1. 3 mais 1, mais 1. Que isso daqui fica igual a 4, né? Então, resolvendo de novo, ó. Logo, isso daqui fica igual ao quê? Logo, isso daqui fica igual a seguinte coisa. 2x é igual a 4. Óbvio, então, portanto, né? 3 pontinhos aí. Isso daqui diz que o x fica igual a 2. Então, uma das minhas soluções é 2. Essa daqui é uma das minhas soluções. 2. 2. Tá de vermelhinho para ficar de fortaleza aí, ó. 2.
né? Fica igual a 2. Resolvendo a segunda solução, também muito fácil fica. Tá direitinho aqui. Fica igual. Eita, tá de azul. Tá de preto agora. Tá bem colorido aqui. Então isso daqui fica. Posso ajeitar esse sinal aqui. Então isso daqui pode ser assim também, ó. 2x menos 1. Isso daqui pode ser igual, né? Se eu tiver multiplicar tudo por menos 1, é igual a menos 3. Né? Eu tirei esse sinal, rebolei para o outro lado, tanto faz, pode fazer isso. Isso daqui fica igual. Implica que isso daqui fica igual, ó. Resolvendo, isso daqui fica 2x igual. Esse menos 1 passa para o outro lado, só que passa positivo. Menos 3 mais 1. Não é verdade? Então, isso daí fica a seguinte coisa. Resolvendo, isso daí fica a seguinte coisa. Vamos lá. 2x igual menos 3 mais 1, menos 2. Desculpe. Então, fica bem claro aí, né, que o que? X igual a menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, eu tenho o conjunto solução aí desse negócio. Eu vou botar em vermelhinho aqui. O conjunto solução dessa equação modular, que são duas condições, são duas respostas. Ou o conjunto solução, né? Aí eu tenho que fazer aquele conjunto solução, que é assim, né? Fazer o conjunto solução bem grandão aqui. Conjunto solução, ele é o quê? Ele é igual, eu abro parênteses, e ele é o quê? Ele é menos 1 e 2. Então, esse é o conjunto solução dessa equação modular. Beleza? Vou desligar aqui. Se eu vier aqui para o gráfico, está aqui ela, ó. A equação que a gente acabou de resolver. 2x menos 1 igual a 3. Se eu clicar aqui, o que é que vai aparecer? Ó? Apareceu aqui, ó, duas retas vermelhas, tá vendo? Ó? Que é exatamente o conjunto solução. O conjunto de solução é o quê? Que número é esse aqui? Menos 1, tá vendo? Ó? Menos 1. Que número é esse aqui? 2. O conjunto de solução é menos 1 e 2. Que foi exatamente o que a gente achou lá na solução. Já apaguei aqui. Beleza? Eu tenho aqui o exemplo 2, outro tipo de equação modular, onde é o módulo de um lado e do outro. E essa equação modular é uma equação modular do primeiro grau. Muito fácil também de resolver. É só fazer a seguinte coisa. Então, eu vou pegar o seguinte. A gente já sabe que a equação modular ela é a composição de duas equações. Então, aqui eu tenho duas equações. Então, vai ficar da seguinte forma. Ó. A primeira solução é o seguinte. Vou colocar em azul aqui. Ela é o seguinte. E ela vai ser o seguinte. Eu pego 3x menos 1. Isso daqui, opa, ela tem que ser igual a essa daqui positiva. A positiva é 2x mais 3. Beleza? E a segunda solução, vou botar um pouquinho mais para baixo aqui. E a segunda solução é o seguinte. Essa mesma equação aqui,
que é 3x menos 1, ela tem que ser igual a menos, aí eu boto lá dentro do parênteses, 2x mais 3. Assim que funciona. Então, perceba, ó, é repetição da outra. Só que o da esquerda aqui tem que ser igual a exatamente o que tem dentro. E a segunda solução, a da esquerda, tem que ser o que tem dentro, só que com sinalzinho negativo na frente. Então, a gente tem que resolver essas duas equações. Então, resolvendo isso daí, fica a seguinte coisa. Vamos lá. Rapidinho, resolvendo. Fica o quê? Vou tentar resolver mais rápido. Então, fica. O que é x passa para um lado, o que é y passa, o que é número passa para o outro, né? Então 2x passa para o outro lado, só que negativo. Então isso daí fica a seguinte coisa: 3x, 2x passa para o outro lado negativo, menos 2x, igual, o que é número passa para o outro lado, só que muda de sinal. Então fica 3 mais 1. Resolvendo isso daqui fica a seguinte coisa. Resolvendo isso daqui, fica a seguinte coisa. Mais rápido, né? Então isso daqui fica 3x menos 2x dá x. E é igual a 3 mais 1, 4. Beleza. Essa daqui é a minha primeira solução. Droga. Primeira solução. Essa daqui é a minha primeira solução. Segunda solução vai ser o seguinte. Vou tentar fazer rápido também. Não sei o que eu fiz aqui. Acho que eu errei aqui. Setinha. Beleza. Segunda solução. Então vamos lá. Na segunda solução, resolvendo, fica 3x menos 1 igual menos, né? Que eu multiplico 2x menos 3, que eu multiplico menos também pelo que tem dentro, né? Isso daqui vai ficar igual. Isso daqui vai ficar igual a seguinte coisa. Resolvendo bem rápido. O que é x passa para o outro lado, então fica 3x mais agora, porque passou para o outro lado positivo, x igual ao menos passa para o outro lado, positivo, menos 3 mais 1. Resolvendo isso daí bem rapidinho, o que acontece? Isso daqui fica 3x mais 2x, 5x, igual menos 3 mais 1, dá o quê? Menos 2. Bom, o x, vou botar aqui embaixo, x fica igual a menos 2 dividido por 5. Menos 2/5, ou então isso daqui também é igual ao que? A menos 0,4. Então, essa daqui é a segunda solução para o x. Isso aqui, né? Então, o conjunto de solução disso daí, aqui, o conjunto de solução disso daí vai ser igual ao que? A menos 0,4, pode ser. Então, ponto e vírgula aqui. E 4. Esse é o conjunto de solução. Conjunto de solução da equação modular. Vamos lá, conjunto de solução da equação modular. É esse aqui.
beleza? Se a gente agora vem no gráfico, tá vendo aqui, ó, a equação modular, ele vai me dar duas soluções. Se eu clicar aqui, ele vai me dar duas soluções. Daqui aparece, ó, em lilás. Uma era 4, tá aqui, ó, 4, tá vendo? Ó, 4. E a outra era esse número aqui que a gente vai ver que é, olha aí, ó, menos 0,4. Tenho duas soluções. Uma é 4, deixa eu ver se aparece aqui, as duas, não, né? Tá aqui, 4 e menos 0,4. Então, é assim que funciona. Eu tenho aqui, agora, o módulo da função do segundo grau. Ou seja, se antes eu fazia do primeiro grau, agora é a função do segundo grau. É a mesmíssima coisa. É a mesmíssima coisa. Basta eu ver quais são os intervalos em que essa função é positiva e aí os intervalos em que a função é negativa. E a gente estudou, sim, o sinal da função do segundo grau. Tem nas aulas passadas gravadas e dá para fazer uma revisão lá. Então é o seguinte, eu tenho aqui, ó, a função modular do segundo grau, que é o seguinte. F de x é igual a módulo de x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o estudo do sinal, que já tem um vídeo que a gente fez isso daí, para saber quais são as raízes dessa equação. Ora, para saber as raízes da equação, a gente vai fazer a equação de Bhaskara, né, para resolver essa equação de segundo grau aqui quando é igual a zero. Então, muito fácil. Primeiro eu acho o delta, menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, 4 ao quadrado dá 16, menos 4 ao quadrado dá 16, 4 vezes 3, 12. 16 menos 12, acabei de descobrir que o delta é 4. Ora, tendo descoberto que o delta é 4, dá para saber as duas raízes aqui, ó. As duas raízes é menos b, né, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, menos 4 dá 4, mais ou menos a raiz de 4, que é 2. 4 e 2 dá o quê? Dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 4 menos 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, as duas raízes aí são 3 e 1. 4 e 2 dá 6, por 2 dá 3. 4 menos 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, eu acabei de descobrir que as duas raízes são 1. Ou 3 e 1, desculpe. Como a gente tinha visto na aula passada, como A é maior do que zero, né? É 1 e maior que zero, a concavidade é para cima. Então, a gente consegue fazer o gráfico aí. Na função modular, a gente vai ver quais são, por onde é que ela é positiva, quando é que ela é negativa. Ela vai ser nula nas raízes. Quando for 3 e 1, ela vai ser nula. Então é o seguinte, eu tenho a seguinte condição aqui. Vamos lá para o gráfico. Ó. O gráfico é esse. Então eu tenho aqui, ó. Tenho aqui aquela equação lá, modular. Então, se for ela, sem o módulo, a gente vai achar isso aqui. Vou aumentar aqui, tá vendo? Ó. Eu tenho uma parábola, né? Tá aqui ela, ó. Tem uma parábola. Tá engrossar aqui. Tem uma parábola, tá vendo? Ó? Em que as raízes são 3 e 1, né? E a gente viu na aula passada, nas aulas passadas, que o sinal disso daqui é muito simples. Como era o sinal que a gente viu na aula passada? É que entre as raízes, ela é negativa entre as raízes. Então, o sinal dela é negativo aqui, né? E a esquerda e a direita das raízes, ela é positiva. Positivo. Né? Então, o sinal é esse daqui. A gente já tinha visto isso daí. Então, é o seguinte. A função modular do segundo grau ela vai ser a composição de duas funções, assim como foi a do primeiro grau. Ela vai ser essa daqui
só que no intervalo. E essa daqui ela tem que ser quando for positivo, né? Qual é o intervalo? É quando for menor do que 1, quando for maior do que 3. Ou ela vai ser outra função também, que é essa daqui. Ctrl C, Ctrl V. Só que assim. Agora, negativo. Né? Então, ela vai ser... Essa daqui do módulo ela vai ser duas funções. Ela vai ser essa daqui, que é a azulzinha. E ela vai ser essa daqui também, a composição dessa daqui, que é a vermelhinha. Né? Só que é o seguinte. Essa daqui ela vai ser no intervalo. Que intervalo é esse? Quando for positivo. Né? Vai ser a de cima. E quando é que é positivo? Quando for menor do que 1, maior do que 3. Então, eu boto lá. Ó. Aqui vai ser positivo. E eu vou desligar aqui. Aqui vai ser positivo. Né? Quando for assim. X menor do que 1. Né? Que é esse pedaço aí. Ou então, x maior que 3. Tá vendo aí? Então, vai funcionar essa daqui nessa condição aqui. Aqui eu vou corrigir, porque sim, né? E aqui é assim. Bola fechada. E essa daqui vai ser quando for entre as raízes. Vou apagar aqui. E essa daqui, ela vai ser negativa exatamente quando for entre as raízes. Ó. A função que vai funcionar vai ser essa daqui quando for negativo. Porque tem esse menos aqui na frente. E ela vai ser entre as raízes. Então aqui eu tenho que botar a condição também. Ó. Isso aqui foi colocando cx. Né? Aqui é entre 1 menor x menor que 3. Então ficou só isso aí. Deixa aqui. Então pronto. Recapitulando. Essa função modular, ela vai ser a composição de duas funções. Essa daqui nesse intervalo aqui. Deixa eu aumentar o intervalo aqui. Quando for menor do que 1, menor que 3. Né? Fica isso aqui. E essa daqui, quando for entre as raízes, porque ela é negativa. Então, vamos lá. Fica isso daqui. Se eu clicar nas duas, fica isso daí, parecendo um chapéuzinho de freira. Ou sei lá o que é que seja, né? Então, perceba que a função modular, ela rebateu essa parte aqui de baixo. Ou seja, a função aqui, o que acontece, que a função modular faz é rebater o que tinha aqui embaixo. Ela pegou o que tinha aqui embaixo, que era um negócio que tinha aqui embaixo. Ó. Deixa eu tentar fazer aqui, não sei se eu consigo. Tinha essa coisa aqui embaixo, né? Para fazer o de cima aqui, todo torto. E o que foi que ele fez com essa função? Essa parte aqui, ele, bumba, rebateu para cima. Rebater, ela refletiu para cima, né? Então, mais uma vez, essa função de cima aqui, para concluir, ela é a composição de duas funções do segundo grau. Essa daqui, positiva no intervalo quando é positivo, e essa daqui no intervalo quando é negativo. Se eu, por acaso, tirar essas duas aqui e clicar nessa daqui, tá aí, ó, vai dar a mesma coisa. Mesma coisa. Que é exatamente a composição dessas duas. Tá vendo?
tenho aí a minha função modular do segundo grau. Então, vai ser esse chapéuzinho entre as raízes. Vai ser esse chapéuzinho entre as raízes. Beleza? Então, por hoje é só. Valeu!